E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui de volta, né, para a gente continuar nossa discussão sobre as expansões marítimas, né, da Europa, vamos dizer assim. Já falamos aí sobre a expansão da França, né, como a França faz as primeiras incursões ali na América, né, e a disputa que a França estabelece com ah, as nações coloniais, aí no caso Portugal e Espanha, né, que já estavam assentados no território americano. E aí hoje a gente vai tentar discutir um pouco sobre a presença inglesa, né? Como é que os ingleses vão se fazer presentes nessa disputa, né? Pelas terras coloniais do Novo Mundo. Então, primeiramente, né? A primeira forma, vamos dizer assim, né? Efetiva de participação inglesa nesse processo é a pirataria. Isso é fora de questão, né? Na verdade, a Inglaterra passa a financiar uma série de corsários. A gente já falou também sobre a pirataria, então tanto a Inglaterra quanto a França, né, passaram a financiar corsários, pessoas que iam lá e saqueavam, né, assaltavam os navios carregados de ouro, prata e mercadorias que vinham das Índias Ocidentais, no caso a América, né, o Novo Mundo, como também da região mesmo das Índias, lá no caso da Ásia, né? E a priori, essa foi uma forma bastante efetiva de conseguir absorver as riquezas que provinham desses países, né, dessas regiões, na verdade. Mas, contudo, no entanto, todavia, a, a Inglaterra ela não se limitou à pirataria. Né? A gente vai ver que ao longo do século XVI, mais para o final do século XVI, a Inglaterra ela vai passar a exercer uma influência forte e a buscar estabelecer a sua própria colonização. Tá? Então a gente vai ter uma busca da Inglaterra principalmente por expandir a sua economia, né? Visto que a economia inglesa, né, até então estava em processo de desenvolvimento. A Inglaterra vai se envolver na Guerra dos 100 Anos, né, algo que vai custar também para a coroa inglesa. E a busca de retomar essa economia, ela também acaba perpassando aí por essa criação de colônias, por essa nova busca por essas novas terras e os novos caminhos para as Índias, né? Não é à toa que as primeiras navegações inglesas, elas na verdade vão se ater a buscar esses novos caminhos, essas novas rotas para as Índias Orientais, né? Então a gente vai ter em 1497 o Giovanni Cabot, né? Giovanni Cabot vai buscar uma entrada para o Pacífico, né? Ele vai pelo norte, ali pela região do Atlântico Norte, né? Tentando ali encontrar uma passagem para o Oceano Pacífico, tá? Vão haver várias tentativas de atingir o Pacífico pela região norte. No entanto, né, como a gente sabe, aquela região ela é uma região ali na região da Sibéria, né, do norte da Europa. Tem gelo, né, muito gelo, muitos mares congelados, o que vai impedir, né, que esses navios ultrapassem para a direção ali do Pacífico. E aí, além de ultrapassar todo o norte ali do oceano, né, ali dos mares ao norte da Europa, ainda seria necessário ultrapassar o Estreito de Bering, né, para poder descer pelo Oceano Pacífico. Então essa é uma tentativa frustrada, né? O Giovanni Cabot ele até consegue chegar na chamada Terra Nova, né, que é ali ao norte ali, mas não atinge o Pacífico. Mas aqui já demonstra essa intenção, ainda no final do século XV, da coroa inglesa de tentar atingir o Oceano Pacífico. Outras navegações importantes é do William Hawkes, que era na verdade um traficante de escravos, né, de escravizados. Ele estabeleceu uma série de contatos com a região da África, né, foi um dos grandes escravagistas aí, capturou e utilizou, né, dessas negociações para comercialização de escravizados. Também, né, aí entre 1530 e 1532, buscou estabelecer contato aqui no Brasil para comercializar o pau-brasil, né? Então foi um navegante financiado pela coroa, né, que ampliou essa rede de influência, né, da Inglaterra. E aí você também tem o Francis Drake, né, que foi também um navegante de grande importância. Ele pirata também, corsário na verdade, né?
ele vai estabelecer uma navegação de circunnavegação aos moldes lá do Fernão de Magalhães, né? A gente lembra lá do Fernão de Magalhães, que foi o primeiro aí a fazer uma viagem de circunnavegação, isso quer dizer dar a volta ao mundo, né? De barco. O Francis Drake ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só que a diferença é porque ele vai, vamos dizer assim, né, saqueando nesse processo, nesse intervalo aí, enquanto ele fazia essa viagem, ele passou a saquear navios, então ele dá a viagem, a volta aí ao mundo, mas quando ele volta para a Inglaterra, ele vinha carregado de ouro, de prata, de mercadoria de todo tipo, porque ele havia saqueado tanto dos navios como dos locais em que ele aportou, né? A gente vai já ver aqui por onde ele passou e aí ele vai também estabelecer o saque, né, dessas regiões onde ele esteve. Então a gente vê que ainda no século XVI a coroa britânica ela buscava, como falei, né, fazer-se presente nesse processo, mesmo que, como a gente vê, por meio do saque, já que ainda não havia uma região de dominação inglesa efetivamente. Nesse processo de viagem, aí veja, aqui nós estamos falando de Giovanni Caboto, do William Hawkes e do Francis Drake, mas aí você vai ter outros navegantes que vão fazer viagens menores, que vão encontrar outras regiões, e aí é aí que a gente vai ter, por exemplo, a descoberta das terras da América do Norte. E essas terras, elas vão atiçar aquele interesse da coroa britânica de estabelecer uma colonização efetiva nessa região. E aí já a região que hoje, né, seria, que daria origem lá no século XVII às 13 colônias, ela passa a buscar a estabelecer a colonização dessa região. Entre 1584 e 1500 ali, e 87, né? Então a ideia era estabelecer núcleos de colonização. A priori, não vai dar certo, né? Porque você vai ter uma região, né, habitada por uma série de povos indígenas que não eram muito amistosos à presença estrangeira. E aí você vai ter uma série de ataques aos primeiros núcleos de povoamento, né, principalmente financiado pela aristocracia inglesa. Doenças, né, que vão atingir, né, doenças locais que vão atingir essas populações, que vão vir a fome, né, um fator que vai levar a esse fracasso inicial. Então, em meados desse século aí, né, do século XVI, essas tentativas de construção de uma colonização mais efetiva, elas se frustram, né, por causa desses ataques, por causa dessas doenças e tudo mais. Isso só viria a dar certo lá no século XVII, porque a partir de então a coroa britânica ela passa a estabelecer uma série de contratos com as companhias comerciais com o objetivo de incentivar essas companhias a colonizar, a assumir os gastos da colonização, né, os ônus aí da colonização. Então, o que a coroa ela fazia? Ela vai estabelecer o contato com a companhia de Londres, com a companhia de Plymouth, né? E basicamente o que a coroa queria era entregar a eles o ônus da colonização, mas claro, manter o vínculo para o engrandecimento da Inglaterra. Então a coroa, ela reconhecia o quê? O direito das companhias sobre a terra que eles conquistassem, né? E garantia o monopólio comercial, né? Ou seja, todo o comércio entre aquela região e a Europa seria feito por essas companhias. Isso era um atrativo para essas companhias, já que a América tinha se provado até então fonte de grandes riquezas. Então, é nesse sentido que você vai se dar a colonização da América do Norte, né? Da formação das 13 colônias, porque aí a partir do século XVII, a Companhia de Plymouth vai ter a primeira incursão aí de fato, né, que buscou colonizar de fato e fundam a primeira colônia inglesa, né, na América. Então, quer dizer, a colonização, o surgimento das 13 colônias, ele só vai ser possível por conta desse acordo, né, desses contratos que eram feitos entre a coroa britânica e
as companhias comerciais, né, que vamos dizer assim, vão assumir os gastos dessa colonização, tá? Aqui eu trouxe um mapa, né, para a gente ver o conjunto das navegações inglesas. São muitas, né? Eu vou comentar aqui algumas. Então a gente tem aqui em cima a do Giovanni Caboto, não sei se dá para ver direito aí, mas aqui, tá? Aqui, ó, certo? Aqui a gente vai ter outras que vão atingir o norte, né, da Europa. Aqui, ó, Giovanni Caboto chega à Terra Nova, não consegue encontrar essa passagem para o Oceano Pacífico. Aqui em cima, ó, você vai ter tentativas, né, de atingir aqui, dar a volta pelo norte da Europa para chegar também ao Oceano Pacífico, que passou sem querer, chegar também ao Oceano Pacífico. Aqui a viagem do Francis Drake, ó. Então, ele faz a mesma rota que o Fernão de Magalhães, lá em 1519. Então, olha só, ele vem, desce aqui pela América do Sul, ó, passa pelo Rio de Janeiro, vai vindo aqui pelo extremo sul da América do Sul, passa pelo Estreito de Magalhães, vai subindo aqui a região, ó, do oeste, né, da América, passa pela América do Norte, vindo para as Filipinas, né, que foi onde o Fernando de Magalhães morreu, quem continua a incursão, né, foi imediata, e aí aqui ele vai seguindo de volta para a Europa, e aí quando ele vem trazendo ali uma série de riquezas que a Inglaterra, né, vai conseguir por meio do saque mesmo. E aí você vai ter várias viagens, né? Hudson, né? Você vai ter aqui, ó, chegada aqui na região da América do Norte. Então a descoberta dessas terras vão fomentando, né, vão alimentando o interesse da coroa britânica de estabelecer esse povoamento. Aqui só para a gente conhecer, né, uma imagem do Giovanni Caboto, né, um navegante de grande importância, o Francis Drake, né, que não só deu a volta, né, mas também trouxe uma série de pilhagens aí para a coroa britânica, e aí vai. E aí vamos falar sobre a fundação das 13 colônias. Então as 13 colônias, elas se deram, né, como eu falei, por meio dos contratos com as companhias comerciais. E é aqui que a gente tem um detalhe. A intenção de ir para a América era algo que era propagandeado. Assim, né? Vamos lá para a América, vamos fazer, vamos desenvolver lá o novo mundo e em benefício da coroa. Nem todo mundo tinha condições de pagar as despesas da viagem, né? As passagens e tudo que era ali, né, necessário para fazer essa viagem. E aí o que acontece? Essas companhias, elas vão fazer o que a gente chama de servidão temporária, que eram contratos também com as pessoas, né, com as famílias que queriam ir para a América, e aí se estabelecia um contrato de que a companhia ela se responsabilizava pela viagem, né, pelas despesas dessas viagens, e em troca os colonos, né, as pessoas que estavam indo, eles trabalhariam de graça, né, trabalhariam ali sem remuneração para essas companhias, né, nas terras dessas companhias, por um período determinado, geralmente de 5 a 7 anos, era a média, né? Então você vai ter esse tipo de prática, né, que em inglês é o indentured servant, né, que é servidão temporária. Muitos também, né, fugiam da perseguição religiosa. Por exemplo, você vai ter os puritanos, né, que eram os calvinistas, que eram perseguidos pelos anglicanos. Então, os anglicanos perseguiam de forma muito forte, né, lá no século XVI, com a implantação e a oficialização do anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. Isso gera uma perseguição, principalmente aos calvinistas puritanos, né, e esses vão buscar refúgio, por exemplo, na América, né, como um local onde ali se daria uma nova vida, uma vida de liberdade religiosa. Então você vai ter sim muitos desses primeiros colonos fugindo da Inglaterra por conta da perseguição religiosa e vão vir para a América na busca dessa liberdade religiosa, construir uma sociedade com liberdade religiosa, né? Não é à toa que, de certa forma, até ainda hoje essa ideia de liberdade torna-se um símbolo, né, dos Estados Unidos, né?
E é aqui que a gente vai ter a fundação da primeira colônia inglesa na América, que foi a colônia de Plymouth, né? Então, o navio Mayflower, você vai ter ali 101 tripulantes ali, né? Colonos que vão vir no navio Mayflower e eles vão fundar a colônia de Plymouth, né? Que se torna aí o início do processo de colonização aí, a colônia de Massachusetts, né? E a partir de então, outras incursões de colonizações vão surgindo, né? Esse primeiro momento, né, eles ficaram conhecidos, esses primeiros colonos aí ficaram conhecidos como os pais peregrinos, né? Aqueles que deram origem ali às 13 colônias da América do Norte. Então, esse processo ele vai se dando ao longo do século XVII. Outras nacionalidades vão vir também, tá, para essas 13 colônias. Franceses, alemães, holandeses, vão também compor essa população que vai surgindo aos poucos, dando origem ao que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos. Então, as 13 formam-se ali, né, na América do Norte, na porção leste da América do Norte, as 13 colônias inglesas. E aí eu tenho aqui a imagem para a gente ver. Então aqui, só para a gente conhecer as 13 colônias, isso aqui, pessoal, são as fronteiras ainda já no século XVIII, mas só para a gente ter uma ideia da quantidade das colônias, como elas estavam distribuídas. Então a gente tinha, né, Massachusetts, né, das primeiras aí, depois a gente tem New Hampshire, né, que é também, aí depois tem Nova York, Rhode Island, Connecticut, Pensilvânia, Nova Jersey, Maryland, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Então aqui ficavam compostas as 13 colônias inglesas, né, que seriam aí uma fonte razoável de riqueza para a Inglaterra. Na próxima aula a gente vai falar sobre as características dessa colonização, tá? Então por hoje é só para a gente entender como é que a Inglaterra entra também nessa disputa colonial. E na próxima aula a gente vai falar sobre as características dessa colonização e como é que se dá os primeiros contatos entre os ingleses, os indígenas, né, e o início desse processo mesmo de exploração, tá? Então, não deixem de fazer suas anotações, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda lá no Google Class para que eu possa respondê-los e a gente ir dialogando para que vocês entendam, né, de forma mais profunda esses conteúdos e fique uma coisa mais sólida, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.